Analógicos ou digitais, todos os relógios vão atrasar 1 hora na madrugada de sábado para domingo. O horário de inverno chega no próximo fim de semana. Porquê? É uma boa pergunta. Porquê que a hora muda, sabe? Olha, eu calculo que seja por uma questão de coordenar horários com, digamos, com os outros países, não é? É por causa dos hemisférios. Acho que é por causa da posição do planeta Terra em relação ao Sol e a rotação da Terra também. Devido à época de inverno, altera a luminosidade do dia e então é para nos adaptarmos melhor. Todas as respostas estão erradas. A história da mudança da hora é, na verdade, uma viagem no tempo que começa em Benjamin Franklin. No século XVIII, o norte-americano começou por sugerir a ideia com o objetivo de poupar velas durante a noite. Ideia que apenas foi posta em prática por alguns países em 1916, de forma a economizar recursos durante a Primeira Guerra. Muitos regressaram depois ao horário normal. Foi a crise energética da década de 70 a recuperar a experiência. Finalmente, em 1981, a mudança da hora é decretada diretiva europeia. Concordas que haja mudança de hora? Sim. Eu não concordo. Acho que a hora podia continuar como está e vir o verão novamente e continuar. Facilitando, enfim, relações comerciais, etc. Acho que sim. Desde que tenha benefícios em termos ambientais, acho que pode mudar as pessoas, a gente habitua-se. Qual é o horário que prefere? O de inverno ou o de verão? O de verão, com certeza. O de verão. Prefiro o de verão, porque tenho mais tempo para aproveitar a noite. É difícil fazer um ajuste sempre que há uma mudança de horário? Os primeiros dias, talvez, por causa do sono. Quando há mudança do verão para o inverno, sabe muito bem, porque ganhamos 1 hora. Em termos biológicos, eu falo por mim, é um bocado difícil, porque quando me adapto a uma determinada hora, depois o acordar é diferente. Não, a vida anda com o relógio, não é? Depois mais sol ou mais escuro, enfim. Às 2 horas da manhã de domingo, os ponteiros do relógio recuam e voltam a indicar 1 hora da manhã. É tempo de ajustar as rotinas, mas, na opinião de alguns especialistas, trata-se de uma exigência que não traz vantagens para a saúde. E é isso que vamos discutir, conversar com o Dr. Anselmo Pinto. Olá, muito bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, Igual. Não vou perguntar pelos prejuízos, vou-lhe perguntar pelos benefícios. Ganhamos alguma coisa com isto? Em termos de saúde, não. Quer dizer, obviamente que isto existe, não é, que fatores económicos, não é, que fazem mudar as horas ou não. 1 hora de diferença, segundo os estudos, não dá grandes problemas. O que dá mais problemas é quando ultrapassa as 3 horas. Por exemplo, quando nós fazemos uma viagem... Fusos horários, não é? Quando sentimos a diferença. E acima, jet lag. Usualmente, o jet lag não é essa variação de horas, quando se dá é acima de 3 horas. E usualmente quando roubamos horas ao sono, portanto, ou seja, quando viajamos para este, não é? Portanto, sim. se nós tivermos mais horas de sono, usualmente traz menos problemas. Os estudos demonstram que por cada hora de diferença nós devíamos ter 1 dia de adaptação. Mas isto, todos nós fazemos 1 horita de diferença e quase ninguém nota grandes diferenças no comportamento. Roubar ao sono já é pior. O problema é que nós estamos a roubar ao sono na totalidade. Sistematicamente. Sem mudar a hora, não é? Exatamente. Não é? Sim. Principalmente com os jovens, não é? Que é o grande problema que está a acontecer. Porque aqui estamos a atribuir mais 1 hora, não é? Pois, nós damos mais 1 hora de sono, as pessoas, a hora de dormir mantêm mais ou menos, mas como é feito no fim de semana, na segunda-feira já as coisas estão mais ou menos. Usualmente, quer dizer, não... Começamos a jornada de noite. Vamos acabar a nossa jornada, quando digo jornada, digo do nosso dia, não é? Começamos de noite e vamos também terminar a nossa jornada à noite. Estamos aqui a desaproveitar o dia ou não? Não, quer dizer, o que nós estamos é modificar um pouco o nosso relógio biológico. Nós temos Isso não vai afetar-nos? Só 1 hora não vai afetar-nos? Uma hora usualmente não traz grandes problemas. Nós não podemos generalizar, quer dizer, ou melhor, generalizamos, mas não podemos dizer que é tudo assim. Há casos específicos, não é? Quer dizer, muito raros, não é? Pessoas que se sentem ligeiramente perturbadas por haver essa variação de horas. Mas mais quando se rouba o sono.
muito mais quando se rouba o sono. Portanto, na mudança do verão sentimos-lo mais, não é? E sente-se mais. Demorará mais tempo. Porquê é que nós precisamos de dormir 8 horas por dia? Em relação aos números, 8 Sim. horas varia, de pessoa para pessoa. Também, não é? Também varia. Estamos a falar sempre em média, não é? A média seria o interessante. Por incrível que pareça, mesmo com a evolução enorme que houve nestes últimos anos, nós não sabemos para que serve o sono. Continuamos sem saber. Mas sabemos as perturbações que ocorrem quando não... Com a omissão do sono, não é? Quando não dormimos em quantidade e qualidade. Porque é diferente, que as pessoas às vezes dormem muito e chegam de manhã cansadas. E porquê é que isso sucede? Porque durante a noite qualquer coisa acontece que não é normal. Ou as fases do sono não são em quantidade e qualidade normais, ou faltam fases do sono, ou o indivíduo tem, por exemplo, o que é muito frequente, a apneia do sono. Sim. E aí a obesidade também tem muito que ver, não é? Ainda hoje se considera que ressonar é normal, quando ressonar não é normal. A gente ressona porque o ar custa a passar por um sítio, é mais estreito. Sim. Então agora temos é que verificar se este ressonar é solitário ou então tem consequências. Isso é que nós devemos ver. Doutor, como é que nós podemos fazer uma avaliação, estou a pensar nos mais jovens que reclamam que não necessitam de dormir tanto tempo porque conseguem adaptar-se facilmente a um regime de 5, 6 horas por noite? Pois, mas isto tem custos? Tem custos e vão pagar a fatura. Como assim? Em termos de memória, em termos mesmo de crescimento intelectual e ponderal. Portanto, há diferenças e isso já está... Ponderal? O que é? Crescimento de estatura mesmo. Muito bem, muito bem. Mesmo de estatura, não é? Portanto, os jovens, nós estamos a roubar o sono. Muito aos jovens. E depois chegamos àquela... Há esse paradoxo também, é que o jovem acima dos 18, 20, 22, 23 anos precisa dormir mais até do que o indivíduo de 16, 17 anos. Sim. Mas é nessa altura em que nós consideramos que o indivíduo pode dormir menos, vai para a cama à meia-noite, 1 da manhã, mas ao outro dia tem a faculdade, tem que ter os seus... Portanto, estamos sempre tem que estar operacional, não é? Estamos a roubar horas. Diz-me que os mais idosos, os para cima de 65 anos, vão perdendo o sono. Isso será efetivo? É mesmo verdade? Não é totalmente verdade. Ou seja, o indivíduo idoso, principalmente a pessoa que já não tem um emprego fixo, com horários fixos, pode ir dormindo durante o dia. Dorme ligeiramente menos, a quantidade é ligeiramente menor. Mas não é aquilo que se diz, só precisa dormir 3 ou 4 horas. Não é verdade. O indivíduo precisa de dormir normalmente entre 6 a 8 horas. Diminui ligeiramente, mas tem que dormir, deve dormir entre as 6 e as 8 horas. E até porque dormitará provavelmente durante o dia sem dar conta. Sem dar conta, está a ver televisão e adormece durante algum tempo, está a ler qualquer coisa e para um bocadinho e adormece, não é? É de tal maneira que, por exemplo, um indivíduo pode dormir numa viagem do Porto ao Algarve, dormir meia hora sem parar de conduzir. Como é que diz? Assuste-me lá a sua vontade. Não, isso parece assim uma coisa esquisita. É que uma questão é nós dormirmos, fecharmos os olhos e virarmos para lá. Porque o nosso cérebro, por 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, dormitar. E isto acontece. Não é por acaso que os acidentes se dão muito de madrugada e à meia da tarde. Porque o indivíduo está com os olhos abertos, mas o cérebro está em ondas de sono. E, portanto, perde. Quantas vezes um indivíduo diz, eu não sei bem como é que cheguei lá. Porque se foram feitos testes, e o indivíduo pode ter momentos de 15 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos a dormir. Se nesses 10, 15 segundos, se houver necessidade de um reflexo muito rápido, não é? Ocorre o acidente, ou pode ocorrer. Nós já vamos voltar a conversar sobre isso para tentarmos evitar que isso suceda a qualquer um. Temos ao telefone o Presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia, o Dr. Miguel Meira Cruz. Muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco também nesta conversa. Na sua opinião, esta mudança horária é prejudicial? Eu penso que sim. A mudança da hora é prejudicial na medida em que há uma alteração brusca no relógio social que implica uma adaptação
desejavelmente imediata, no nosso relógio interno. Nós temos um relógio no sistema nervoso central, portanto, numa região chamada hipotálamo, e esse relógio comanda diversas funções orgânicas e, portanto, está tudo sincronizado de acordo com o ambiente externo, nomeadamente com a luz solar. E quando mudamos a hora para o horário de verão, sobretudo, e depois renovamos essa alteração no horário de inverno, obrigamos o organismo a adaptar-se de imediato, apesar de apenas com 1 hora de desvio, obrigamos a alterar algumas funções que estão organizadas para seguir um determinado tempo, em determinados momentos. Miguel, e uma hora será assim tão significativo? Quando estudamos os ritmos circadiários, estes ritmos do qual é exemplo o ciclo sono-vigília, nós normalmente atribuímos significado clínico a partir das 3 horas de desvio. E isto compreende um capítulo de doenças que se chamam alterações dos ritmos circadiários. No entanto, o que sabemos é que esta hora de alteração deste ritmo é importantíssima para um segmento da população. Por exemplo? Embora a maior parte das pessoas passe, por exemplo, as pessoas que têm insónia, que têm uma insónia grave, comórbida com uma depressão, por exemplo, as pessoas que dormem mal e, portanto, qualquer desconsolidação no trajeto normal do sono pode originar o despoltar de uma situação, por exemplo, como condições vêm da estabilidade do sono, uma perturbação do sono REM, uma perturbação de sonambulismo, que não é tão grave, mas que se enquadra numa destabilização do sono. Portanto, há coisas que podem surgir do sono quando destabilizamos o horário em que ele deve ocorrer adequadamente e ao qual ele está adaptado. É certo que nos dias que temos vivido já nos temos apercebido que às 7 da manhã ainda o sol não nasceu e ainda é difícil ver claridade. 7h30, 7:45 para as 8 da manhã, temos alguma claridade. Portanto, esta também é uma inevitabilidade da natureza. Nós temos mais tempo noturno do que diurno. Logo, se calhar, a adaptação horária também faria algum sentido. Nós adaptamos melhor ao horário de inverno, o ser humano adapta-se melhor ao horário de inverno, que é aquele que de resto é considerado o horário padrão do que ao horário de verão. E essa adaptação faz com que, por exemplo, a sincronização do ciclo sono-vigília com o tempo solar, digamos assim, ocorra melhor do que acontece no verão. No verão temos mais tempo de sol e, portanto, é mais difícil irmos para a cama e termos sono, estarmos cansados e, do ponto de vista da regulação intrínseca do sono, isso suceder sem problemas. Mas nós estamos a falar só de um ponto, estamos a focar-nos no sono. Na realidade, isto interfere em mais parâmetros do que, pura e simplesmente, no ciclo sono-vigília. Interfere, por exemplo, nas hormonas que são reguladas por este relógio biológico. E interfere também nas funções. Por exemplo, a função cardiovascular, e embora seja controverso, existem 2 estudos grandes na Finlândia que vieram demonstrar que existem, por exemplo, no horário de verão, na alteração para o horário de verão, um maior número de infartos e um maior número de acidentes cardiovasculares e, portanto, com impacto significativo na saúde pública, como é óbvio, e, por exemplo, no horário de outono, um maior índice de acidentes, eventualmente associados à maior escuridão, à maior dificuldade de adaptação a esse nível. Miguel, então, se podemos depreender daquilo que nos está a dizer, não é a mudança para o horário de inverno que acabará por trazer algum prejuízo a todos nós, mas sim a mudança para o horário de verão. Exatamente. Em princípio, aquilo que se sabe é isso. É que a transição para o horário de verão, que partiu de um pressuposto, neste momento, inadequado, parece, foi um pressuposto de salvaguarda energética, portanto, um pressuposto de poupança de energia durante, num período em que era necessário isso e que agora parece não fazer sentido. Aquilo que acontece é que essa transição é realmente antinatura, digamos assim. Perdemos a sincronia com o ambiente, com a forma como nos adaptamos às diferentes estações do ano. Porque, naturalmente, é para isso que o nosso relógio serve. Adaptamos naturalmente às diferentes estações, que, obviamente, têm diferentes tempos de claridade e de escuridão.
tendo mais escuridão, também ficamos com maior propensão a dormir, não é? Porque se temos um ambiente mais escuro, não é? E não só a dormir, como dentro do sono temos maior propensão para a ocorrência de um padrão diferente daquele que se verifica, por exemplo, no horário de verão. Por exemplo, nós temos um sono de ondas lentas, um sono que obedece a determinados requisitos metabólicos, de recuperação metabólica, hormonal, etc. E temos um sono que se chama o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, onde estão os sonhos que nos lembramos, onde estão há algumas articulações cerebrais importantes para a memória, etc. E esse sono REM é mais enriquecido durante o período de inverno do que o período de verão. E, portanto, nós, com estas alterações, também perturbamos a forma como naturalmente o sono deve existir. Miguel Meira Cruz, um abraço. Muito obrigado por ter estado connosco em direto no programa para acrescentar um pouco mais sobre esta nossa conversa. Doutor Anselmo, nós temos comportamento completamente diferenciado de pessoa para pessoa. Exatamente. E falou há pouco na condução. Eu garanto-lhe que consigo conduzir uma noite inteira e tenho muita dificuldade em conduzir, por exemplo, à tarde. Eu tenho mesmo necessidade de parar após um breve período de tempo de condução contínua, à tarde e à noite não sinto essa necessidade e estou muito mais predisposto a conduzir do que durante o dia, por exemplo. Pois, voltamos ao clichê que não existem doenças, existem doentes. Existem pessoas, não é? E, portanto, umas reagem de uma maneira, outras reagem de outra, não é? E mesmo esta mudança de hora, não é? É mais favorável para uns do que para outros. Para outros não sentem absolutamente nenhum, não é? Nós vamos de um país para o outro que varia uma hora, não é? E não precisamos de fazer grandes adaptações, não é? Agora, que há modificações em alguns pacientes, e se houver patologia inerente, obviamente, não é? E se houver patologia do sono ou alguma perturbação do sono, qualquer modificação pode ter consequências mais ou menos graves, não é? Varia de pessoa para pessoa. Falou há pouco na condução e percebemos o burburinho imediato aqui dentro de adormecermos sem darmos conta. Sem darmos conta, quer dizer, esse é o problema. O problema é que o nosso cérebro, não é, pode entrar em fase, portanto, de sono, quer dizer, e não damos conta disso, porque ninguém dá conta quando começa a adormecer. O indivíduo pode tentar dizer assim, eu quero saber. Pode olhar para o relógio e dizer, eu vou ver a que horas é que adormeço. Não consegue ver. Porque no momento está acordado, no momento seguinte está a dormir. É, ao contrário do bêbado, não é? O bêbado não é, ainda se vai adaptando, ainda pode dar uma curvita mais ou menos. O indivíduo que estiver a dormir, não. E a conduzir, o que recomenda é mesmo aquilo que está padronizado. 2 horas de condução, paragem obrigatória. Muito respeito. E se houver suspeita de que pode haver sonolência, o melhor é parar. Portanto, porque numa luta contra o sono vence. Nem que seja para evitar a morte. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui connosco.